E o Palmeiras, depois dessa derrota, psicologicamente, a gente sabe como é que vai reagir. Eu acho que o Palmeiras, psicologicamente falando, eu venho falando que o Palmeiras assim, é o melhor time que vai reagir bem. Vai reagir bem. Fala, torcida do Verde. Infelizmente, uma amarga derrota do Verdão fora de casa. 2 para o Mirassol, 1 para o Palmeiras. Infelizmente, aí o Verdão não conseguiu buscar o empate, né, que já era melhor aí do que essa derrota. Infelizmente, a vitória não veio e o Flamengo acabou vencendo na rodada, meus amigos. Temos esse corte aqui do fechamento Sport TV. Vamos dar uma olhada aqui o que os comentaristas vão falar e analisar da rodada, os próximos confrontos. A briga vai ser acirrada até o final, meus amigos. Ponto a ponto, partida a partida. Infelizmente, a gordura que o Verdão tinha se esvaiu, mas não pode deixar se abalar, tem que levantar a cabeça e já no próximo confronto buscar a vitória contra o Santos. Vamos lá conferir os que os comentários vão falar aqui desse pós-jogo do Verdão e daqui a pouco eu tô de volta pra gente falar mais de Palmeiras. Bora lá. E, obviamente, analisar o que aconteceu nessa rodada de campeonato brasileiro, alguns times desperdiçando oportunidades de estar numa posição melhor no campeonato. Eu posso falar do São Paulo, por exemplo. Podemos falar, a classificação já está no telão, podemos falar também do Corinthians, que perdeu a oportunidade jogando em casa. E o Palmeiras, eu acho que mais um domingo aqui vamos elogiar o trabalho do Mirassol, né? O Mirassol em casa é um time imbatível, enfrentou um time extremamente competitivo, que é o caso do Palmeiras, na liderança, mas agora coladinho aí com o Flamengo. Imbatível mesmo, é literal, não perdeu. Flamengo e Mirassol são os times que não perderam em casa. Aliás, de uma semana ruim para a instituição técnico brasileiro, né? Olha o Rafael Guanais aí do Mirassol, né? Bom. O que acontece, né? A grande história do campeonato, o quarto colocado. E hoje, pelo menos, acho que o Felipe não vai discordar, mereceu muito a vitória sobre o Palmeiras. Boa noite, Felipe. Bem-vindo ao fechamento. Boa noite, amigos, todos que nos acompanham. De fato, uma vitória justa, né? É um time, como o Denilson falou, imbatível em casa, jogando muito bem. E, de fato, temos que dar muita moral para esse treinador, né? Um treinador jovem ainda, poucos conheciam, mas está fazendo um grande trabalho, né? Trazendo o Mirassol para a Libertadores, que é um sonho deles, sem dúvida nenhuma. Eu gosto muito de dar ênfase ao produto nacional, né? E o Rafael é brasileiro, o Rafael é um cara que, de fato, tem feito a diferença para o Mirassol. E não só no Mirassol, né? Sem dúvida nenhuma vai concorrer entre os melhores treinadores que tem no Brasil, mas sem dúvida alguma. Ainda pega o Flamengo na última rodada. Que campeonato do Mirassol. Ana Thaís Matos, boa noite, bem-vinda. Tudo bem, Rizek? Boa noite para os meninos. Você sabe que a gente assisti muito jogo esse fim de semana, né? Fazendo o fechamento, então eu me dei o luxo de assistir o máximo de jogos que eu podia. E a gente depende muito de Flamengo e Palmeiras para ter bons jogos no Campeonato Brasileiro, né? Porque ontem eu trabalhei no jogo do Vasco, foi ruim. O jogo do São Paulo foi ruim, o jogo do Corinthians foi ruim. Tem muito jogo ruim e 2 times que estão brigando pelo título do campeonato, pelo título do Campeonato Brasileiro e que são os times que fazem o campeonato girar. Os melhores jogos do campeonato são sempre envolvendo Palmeiras e Flamengo. Eles fazem com que subam o nível também dos adversários, mas a gente depende sempre deles para a gente terminar a rodada enaltecendo o Campeonato Brasileiro, porque são 10 jogos por rodada, mas só são 2 times que jogam um futebol que faz a gente ter vontade de assistir. Né? E hoje foi a vez do Flamengo jogar, né? Mas olha, nos times que brigam por Libertadores, né? Do Mirassol para baixo. Bahia empatou, Botafogo empatou, Fluminense empatou, São Paulo perdeu, Galo ganhou do Sport, Vasco perdeu, Bragantino ganhou do São Paulo, Ceará ganhou do Corinthians e o Grêmio, e o Corinthians, perdão, que estava 3 posições acima, despencou, perdeu em casa, Grêmio empatou, Inter empatou, pouca gente venceu nessa rodada assim, dos times que sonham com Libertadores. Né? Rick, bem-vindo ao fechamento. Obrigado, Rizek, Dena, Ana, Felipe, a todos que nos acompanham. E agora é final de campeonato, né? Cada detalhe, cada jogo é muito importante. Times que poderiam estar melhor posicionados na tabela ainda correm certo risco. A gente está vendo, mais uma vez, tem que enaltecer sim o trabalho do Mirassol, porque realmente é um trabalho absurdo. Muito né? bom. E não é só na questão de você ter um treinador que está mostrando que tem qualidade, que tem talento, mas os jogadores também do Mirassol. Né? Você pode ver que em determinado momento você não vê nenhum jogador se destacando totalmente no Mirassol. Já visto que não tem nenhum jogador na seleção brasileira. Mas o conjunto do Mirassol, mesmo com aquele elenco enxuto, consegue fazer bons jogos, consegue jogar de igual para igual com grandes equipes, então tem que enaltecer, não tem como. Só que tem alguns detalhes, não sei se a gente vai ter tempo, mas um deles, Isaac, infelizmente ou felizmente para o Mirassol esse ano, é de disputar uma competição só.
O ano que vem, o Mirassol tem um ano totalmente diferente. Primeiro porque vai disputar um Paulista onde tem que dar, né, moral para o Paulista, porque não pode ser rebaixado. Junto com o Paulista já vem o Brasileiro, que começa em janeiro, tem a Copa do Brasil, porque todos os times de primeira divisão vão disputar a Copa do Brasil, e agora com essa classificação inédita para a Libertadores, então vai ter que fazer um trabalho diferente, mas não deixa de estar... não deixa de ser enaltecido pelo ano que faz. Cara, o Mirassol está só abaixo de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, né? Os times que brigam, o Cruzeiro menos, né? O Palmeiras abriu 4 pontos para o Cruzeiro, tendo um jogo a menos, assim como o Flamengo, né? Os dois têm um jogo a menos, o jogo a menos do Flamengo é contra o Sport e o jogo a menos do Palmeiras é na Vila Belmiro, com desfalques pesados de data FIFA, né? Os dois vão jogar as 2 próximas rodadas bem desfalcados. Mas vamos aos jogos que fecham o campeonato para os 3 pretendentes, principalmente Palmeiras e Flamengo, né? O Cruzeiro virou cada vez mais um time correndo por fora. Bom, o próximo jogo é em plena data FIFA, sábado que vem. Palmeiras vai visitar o Santos na zona do rebaixamento. E o Flamengo vai visitar o Sport, que já está rebaixado, né? O Sport vai jogar a Série B. E o Cruzeiro, pós-data FIFA, vai encarar o Juventude, no dia 20 de novembro. O Palmeiras depois vai receber o Vitória, ainda com os desfalques de data FIFA, porque esse jogo é um dia depois da data FIFA, assim como o Flamengo, que vai encarar o Fluminense também desfalcado, né? Como vocês devem ter visto, a CBF antecipou o jogo com o Vitória, que era na 37ª rodada, para a rodada seguinte à data FIFA. E o Cruzeiro vai receber o Corinthians. Depois, já sem os desfalques de data FIFA, o Palmeiras encara o Fluminense, o Flamengo recebe o Bragantino, o Cruzeiro visita o Ceará. Aí tem Grêmio e Palmeiras, Galo e Flamengo, já depois da final da Sul-Americana. O Galo pode jogar essa partida já campeão, mas esse jogo tem muita rivalidade. E tem Cruzeiro e Botafogo. O Palmeiras vai enfrentar o Flamengo na final da Libertadores, né? O jogo no dia 29, um sábado. E depois o Cruzeiro vai visitar o Santos na última rodada. O Palmeiras, com as mudanças, vai fazer os 2 últimos jogos dele fora de casa. Contra o Galo, na 34ª rodada, e na última rodada contra o Ceará fora. E o Flamengo vai pegar o Ceará em casa e na última rodada pega o Mirassol no Maião. E aí, Dena, o que esses jogos te dizem? Se é que te dizem, né, cara? Porque o campeonato está tão equilibrado que a gente volta à situação que tínhamos 4 rodadas atrás, que é quando o Flamengo derrota o Palmeiras no Maracanã e se iguala ao time do Abel em número de pontos, só que o Palmeiras tem uma vitória a mais. É isso que, nesse momento, separa um primeiro e segundo colocado. Primeiro e segundo colocado. Esse confronto adiantado da 37ª rodada, Palmeiras e Vitória, você falou da data FIFA, então o Palmeiras, se eu não me engano, são 5 desfalques. 5 e o Flamengo 7. E o Flamengo 7. Isso pode ter um peso nessa rodada e para a sequência do Campeonato Brasileiro, essa liderança. O Cruzeiro, que jogou contra o Fluminense, que empataram, para mim perde uma oportunidade de colar nos líderes do campeonato. A Ana Thaís falou dos bons jogos. Cruzeiro e Mirassol também vem fazendo bons jogos, né? Obviamente, o destaque sempre ficam ali para Palmeiras e Flamengo, por causa da rivalidade e dos últimos anos que fomentaram em relação às competições, sempre lutando para ser campeão, sendo campeão. Mas, para mim, esse jogo adiantado da 37ª rodada, com os desfalques, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, pode de repente, ditar o que vai acontecer para a reta final do Campeonato Brasileiro. Santos na Vila, não? O Santos na Vila... o Palmeiras não vai ter. Mas Palmeiras não vai Santos... ter Flaco, Vitor Roque, Sim. Emiliano, Gustavo Gomes e o Aníbal Moreno, né? São jogadores convocados. Cara, o Santos em casa, ele conseguiu ganhar o Flamengo. Sabe assim, o Santos jogando em casa, do jeito que tem o Santos, hoje está na zona de rebaixamento. É um jogo atrasado que o Santos vai ter a oportunidade, vencendo esse jogo, tirar, de repente, o rival da liderança e sair da zona de rebaixamento. E o Palmeiras, depois dessa derrota, psicologicamente, a gente sabe como é que vai reagir. Eu acho que o Palmeiras, psicologicamente falando, eu venho falando que o Palmeiras assim, é o melhor time que vai reagir bem. Vai reagir bem. Mas jogar fora de casa contra o Santos com a corda no pescoço é sempre muito difícil. É que eu acho que o comportamento do Santos não vai corresponder à expectativa. Pode ser, mas assim, porque uma coisa é o Palmeiras se apresentar com todos os jogadores e tal, como foi hoje. Outra coisa é você chegar na Vila Belmiro
com o Santos com a corda no pescoço, sabe? Assim, vai estar lotado, pressão, e o Palmeiras sem os seus principais jogadores. Não, a gente e não o sabe como Flamengo, vai ser. o Flamengo também é sem o Alexandro, sem o Danilo, convocados para a seleção, sem Carrascal, sem Arrascaeta. Quanto o Fluminense pode fazer diferença. Sem Quanto Vinha. Sport eu não creio que faça diferença. Sem Plata. Pesado também, 7 desfalques. O Felipe falou do Santos. Do Santos, dos que estão lutando para não cair, é o que está tendo o pior desempenho, na minha opinião. É o que tem jogado Mas pior. hoje fez um Santos. primeiro tempo. O Santos tem jogado pior. Fez um do primeiro que tempo- Fortaleza, do que Vitória. Para mim tem jogado pior. Principalmente jogando em casa. Do que tem jogado pior. Eu acho que fez um primeiro tempo legal hoje contra o Flamengo, dentro da estratégia. Fez também contra o Palmeiras no meio da semana. Assim, Aí no aqui segundo- depois, se você ir de peito aberto contra o Flamengo, é você pedir para tomar. Rick, você acha que foi um problema em comum aos dois jogos? Porque o Santos pegou os líderes, né, na semana. Pegou o Palmeiras no Allianz, o Flamengo no Maracanã. E virou o primeiro tempo, assim, parecia digna a atuação. Você acha que foi um problema em comum o Santos ter atacado Palmeiras no Allianz e Flamengo hoje no Maracanã? Você não pode ir de peito aberto contra um Flamengo e contra um Palmeiras jogando em casa, né, Rizek? É claro que a condição do Santos hoje não pede para ficar só se defendendo. Ele precisa pontuar para sair dessa condição, né, do Z4. Mas quando você tem uma estratégia de você se defender, e aí quando bater o desespero, que ele faz as trocas, né, tira até o próprio Neymar e coloca os meninos, consegue fazer 2 gols, mas dentro de uma estratégia que você consegue tirar o conforto, principalmente hoje do Flamengo. Quando você sai daquilo que foi programado, contra um time com muita qualidade, dificilmente você vai conseguir evitar o que aconteceu. Então, foram 2 jogos que demonstram, e vai enfrentar o Palmeiras agora novamente, só que em casa, que você não pode sair daquilo que você tem de maior qualidade. Se defender bem, se a gente observar hoje, os 3 volantes do Santos, na minha opinião, são grandes jogadores. Schmidt, Arão e Zé Rafael. Fizeram um primeiro tempo assim muito legal, muito dinâmico. Só que no segundo tempo tentaram achar que daria para vencer. Aí, meu amigo. Sabe o que eu penso? Eu acho que é um bom centro-campo, mas que falta pegada. O Zé Rafael tem um pouco mais de pegada. Os outros 2 não têm tanta pegada. De repente são jogadores que marcam mais posição, com bola no pé, tem experiência e tem qualidade com bola no pé. E você, não é uma questão de você enfrentar de peito aberto o Flamengo. Eu acho que times assim, quando você joga contra um Flamengo da vida no Maracanã, você não pode se prestar a ficar o tempo todo atrás, porque senão vai acontecer o que aconteceu, que eles meteram 8 no campeonato, sabe? Vai ser um ataque contra a defesa. Eu acho que você tem que tirar eles do que eles gostam de fazer, de ter posse de bola. Então é uma faltinha aqui, não pode deixar o adversário girar. O Arrascaeta pega a bola e gira, pensa, não pode deixar. Deitou hoje de sabe? novo. Que deitou hoje de novo. Então, assim, isso que não pode deixar acontecer. Torcida do Verde, infelizmente, uma derrota muito amarga. E tomara que o Verdão se recupere o mais rápido possível já na próxima rodada, né, meus amigos? Infelizmente, aí, o Palmeiras perdeu essa vantagem, essa gordura que tinha e viu aí realmente aí o Flamengo colar de novo, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, analisar como ficou a situação do Verdão. Verdão que enfrenta no próximo sábado, meus amigos. É isso mesmo, no próximo sábado, às 21 horas, o Santos, né, fora de casa. Então, tem que buscar a vitória de qualquer maneira, meus amigos. Tem que buscar essa vitória. E o Verdão fica, né, com os mesmos 68 pontos. O Flamengo alcança, né, a mesma pontuação, mas fica atrás no placar pelo saldo de vitórias. O Verdão tem uma vitória a mais que o Flamengo. Então acabou aí que o Verdão mantém a sua liderança, mas não pode vacilar mais, né? Agora acabou toda a gordura que tinha. Tem que realmente aí buscar o resultado contra o Santos fora de casa a todo custo, meus amigos. Tem que vencer, logicamente secar aí para que o Flamengo também perca, né? O Flamengo, vamos dar uma olhada aqui qual que é a próxima partida dele no Campeonato Brasileiro na próxima rodada, que é, infelizmente, o rebaixado Sport Recife. Ai, meus amigos, mesmo que o Flamengo vai jogar fora de casa, mas o Sport já tá rebaixado, já entregou os pontos. Então, meus amigos, tem que vencer o Santos fora de casa para manter a liderança, né? Porque essa partida aqui contra o Sport praticamente já pode entregar os 3 pontos aí pro Flamengo. Então, meus amigos, é manter a cabeça fria, manter a cabeça no lugar. Não é uma derrota só que vai aí acabar com essa campanha maravilhosa do Verdão, não, né? Infelizmente tropeçou, acontece. O Mirassol também é um bom time. Mas é isso aí, meus amigos. Comenta o que você achou da partida, se inscreva, deixa o like, tamo junto e fui.